Olá, eu sou o Flávio Carlos, consultor da ANUP para assuntos referentes ao FIES, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o risco de crédito dos financiamentos. É muito comum a gente ouvir notícias e reportagens falando sobre a alta inadimplência dos estudantes com o FIES, né? Normalmente mostra ali os egressos que ou não conseguiram emprego ou tiveram perda de renda e com isso estão tendo dificuldades para pagar o financiamento, né? A gente pode imaginar então num primeiro momento, isso é um problema do governo federal, ou é do quem tomou o empréstimo, ou dos seus fiadores, ou até mesmo do fundo garantidor, né? Então é sobre esse entendimento que a gente vai discorrer um pouco hoje, mas alguns poderiam perguntar, né? Por que isso pode interessar para as instituições de ensino, né? Seria porque a inadimplência afeta a arrecadação do FIES, que vai ser menor, e isso pode no futuro reduzir as vagas de financiamento? Talvez seja uma das abordagens, uma perspectiva que pode ser avaliada, lembrando que os recursos do FIES não só são os retornos, e sim os recursos orçamentários também contribuem. Mas os problemas para a IES são mais relevantes do que esse que é a redução da oferta de vagas. É importante lembrar que mais de 2 milhões de contratos têm a garantia solidária das mantenedoras e, portanto, elas são devedoras de parte dessas dívidas, né? Então, esse é o ponto relevante, é o que prescreve a lei do FIES, né? As mantenedoras respondem por 15% ou 30% do saldo devedor desses financiamentos, no que não for garantido por fundo garantidor, né? Para ilustrar um pouco esse risco, a gente traz um exemplo de um financiamento de R$100 mil, né? Então, se a garantia desse financiamento for só a fiança, o risco da mantenedora vai ser de R$15 mil. Mas se esse financiamento tiver a garantia do fundo garantidor, esse risco se reduz para R$1.500. É importante lembrar que se a mantenedora tiver inadimplente com a Receita Federal quando dessa apuração, aí tudo dobra, né? Então de 15 vai para 30 mil de risco e o de 1.500 vai para R$3 mil de risco, né? Então por que o gestor precisa se mobilizar agora, né? Por que não pode esperar um pouco mais lá para frente? As notícias que estão chegando que levam à necessidade de uma gestão dessa inadimplência. Como as notícias são divulgadas pelo FNDE, mais de 1 milhão de estudantes estão inadimplentes e com dívidas superiores a 30 bilhões. Então, se essa situação for perdurando, a conta pode ficar salgada no futuro, né? Tem uma resolução do Comitê Gestor, a número 27, que estabelece que a cobrança do risco de crédito vai ocorrer a partir de 360 dias de inadimplência na fase de amortização. Mas se o estudante eventualmente pagar essa dívida ou renegociar, ou se acontecer algum perdão dessa dívida, como vem sendo anunciado, aí tudo volta à normalidade, ninguém paga nada e segue o fluxo. Se a mantenedora eventualmente tiver pago algum recurso por conta desses financiamentos, ela vai receber de volta, né? Mas como ocorrem os pagamentos desse risco por parte das mantenedoras? Bom, o pagamento do risco de crédito ele vai ser retirado daquela retenção que foi feita quando dos repasses mensais de títulos, né, lá dos títulos do CFTE. Aquela retenção que era de 1 a 3% do valor dos repasses, né? Se essa quantidade de títulos se esgotar, aí sim a mantenedora vai ser chamada a efetuar o pagamento em dinheiro, que aí começa a afetar o recurso do caixa da mantenedora, né? Mas o que acontece? Eu não sei quem está devendo, quem não está devendo, como é que eu posso acompanhar essa situação, né? Para que eu possa tomar alguma medida de gestão? Bom, o FNDE disponibilizou um extrato de risco que traz essas informações para a gestão da mantenedora, né? Então ele traz lá o contrato, por mantenedora, por instituição de ensino, campus, curso, né? E também traz saldo devedor do financiamento, quantidade de dias de atraso e principalmente qual a parte desse saldo devedor que concorre para a instituição de ensino, né? Ou seja, quanta disposição a instituição de ensino tem sobre este contrato. A partir daí, podem ter as ações da mantenedora. Mas como eu acesso esse extrato? Bom, lá no SysFies, né, do MEC, com o perfil de mantenedora, tem o menu Gestão Financeira, submenu Extrato Mensal de Risco Estimado. Então ali a mantenedora vai conseguir se inteirar do risco a que ela está exposta, né? A partir das informações que estão contidas ali, né, que identifica o estudante e tudo mais, a mantenedora então pode fazer a gestão do seu risco, inclusive
buscar um contato com esse estudante, se for o caso, né? Agora já egresso, para que regularize a situação e elimine esse risco da mantenedora, né? Essas ações, principalmente quando o FIES abre aqueles períodos de renegociação, porque aí facilita o estudante a voltar à normalidade. Ah, mas agora eu já paguei esse risco, eu não preciso mais fazer nenhuma gestão. Precisa, porque lembra que a gente comentou que se o estudante pagar ou renegociar essa dívida, tudo que a mantenedora pagou de risco volta para ela, né? Então, é um importante instrumento de gestão para os gestores que controlam o FIES nas instituições de ensino. Bom, ficamos por aqui, né? Caso você tenha alguma dúvida sobre os assuntos abordados, não hesite em mandar um e-mail para a gente nesse endereço que está sendo colocado na sua tela. Teremos muito prazer em atendê-lo. Obrigado.